Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, um pacote Office 100% original. Deixa eu te apresentar a DVD Mall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DG VIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveita essa oferta agora. Jurandir, está me ouvindo, Jurandir? Que lugar é estranho, não? Enfim, nós precisamos imprimir nas caixinhas 120. Falaram que isso é importante, não sei porquê, mas falaram que dá mais dinheiro. A gente pediu para alguém confirmar. Você pode confirmar 120, Jurandir? Jurandir, você está me ouvindo, Jurandir? Jurandir! Oi, limão. Limão, meu. Espere. Não, chefe, não conseguimos não. Não chega a 120 FPS nem a pau. Tentamos de tudo. Você não tem noção. Loucura. Jurandir, você está na praia, Jurandir? Não. Isso é chroma key do Google. A sala tá bagunçada. Isso é falso. Eles simulam a TV. Tá uma loucura a tecnologia. Já imaginou isso? Doideira, não? Falei limão, porra. Não abacaxi, caralho. É claro que no mundo, em todas as áreas, existem profissionais como o Jurandir da intro. Mas não é bem assim que funciona a parada real. O dev tem preguiça. Bem-vindos ao canal Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. E a gente vai trazer um assunto que a comunidade traz a toda hora. Comunidade gamer. Jogos que saem catastróficos, jogos que não saem legal, jogos que são verdadeiras máquinas de bugs, ou gráficos que parecem massinhas, lisas. Tudo isso é denominado dev preguiçoso. Não atingiu 120 FPS, dev preguiçoso. Não conseguiu deixar redondinho no Xbox Series S, dev preguiçoso. A galera parece que foi falado pra ela: olha para esse lado, esquece todo o resto. Vamos comentar um pouquinho mais disso, que existe um parâmetro muito maior para você entender porque jogos são primordialmente lindos e maravilhosos e outros são uma verdadeira porcaria. Desde já, a gente não tá aqui querendo criar uma situação, uma discussão ou uma influência para que você passe o pano. E nem vamos passar o pano. Quando o jogo vem ruim, critique. A gente mesmo critica aqui um monte. Antes mesmo de lançar Gotham, já tinha colocado ele na lata do lixo. Então, sempre critique. Mas eu acho que é legal elevar um pouco dessa discussão, sair do dev preguiçoso, para que a galera saiba exatamente o que criticar e principalmente aonde. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. E se esse conteúdo mudou a existência do seu ser, a sua vida, te trouxe uma felicidade eterna, uma depressão profunda, ou até mesmo te tocou o seu intestino e te provocou diarreia, transforme-se nos nossos membros ou padrinho, no padrim.com.br/detonandogeek, membro do canal também, como eu já disse, deixando o seu valeu, ou se quiser fazer uma doação pontual, usa o nosso pix, @detonandogeek.com. Esse é um canal independente, então a gente precisa muito do patrocínio de vocês para continuar existindo e fazendo conteúdos como esse. Conteúdos de amanhã e depois de amanhã, porque tem creitão no canal, doação de um inscrito aí, valeu, ele não quis ficar anônimo, mas tem análise de creitão aqui no Detonando Geek. Um dos problemas principais é que, infelizmente, grande parte da galera não tem noção do que é um projeto real, um projeto corporativo, um projeto e a dimensão dele, a estrutura de um projeto e a cadeia industrial que ele provoca. Se todo mundo tivesse essa experiência de vida ou tivesse um trabalho que exercesse e tivesse essa vivência, conseguiria enxergar um pouquinho mais além.
Mas não é isso que acontece, cada um tem sua profissão, cada um no seu quadrado, e não é isso para você pensar. Você joga games, você discute games. E isso é um pouquinho além de games, ele vai no campo da profissão. E é por isso que é comum a gente ver a galera falando, o dev fez aquilo, o dev comentou aquilo, o dev deu a opinião dele, os devs estão com preguiça. Uma coisa que tem que entender e tirar realmente da cabeça é ignorar qualquer tipo de... Sério mesmo, mano. A imprensa de games falha muito nisso, velho. Ignora a matéria que vem o dev. A imprensa de games criou uma estrutura que parece que é um homem. Parece que é aquela coisa do boteco. Você chega lá, e aí, vamos fazer um jogo? Vamos, olha que legal. Você sabe fazer código? Eu sei. Você sabe fazer modelagem? Eu sei. Porra, bora então. Uhul. Liga pra Microsoft. E aí, vai querer? Opa, eu quero. Tá no Game Pass Plus. Tá ligado? Não é assim que funciona, galera. Tem toda uma estrutura. E não é o dev. O dev, ele é parte e é uma fração pequena do projeto. O dev não é nada em um projeto. Um dev não é nada. Isso é importante estabelecer. Outra coisa que você tem que entender é que criou-se também, assim como as estrelas de Hollywood, nos jogos, os desenvolvedores viraram a estrela. Mas diferente de Hollywood, eles não têm rosto, né? Eles não têm face. Eles não são estrelas. Tirando o Kojima. Esse virou realmente a Marilyn Monroe do game. Mas tirando o Kojima, a maioria dos devs não tem face. Aparece CEOs, aparece coisa. No entanto, eles têm aquele glamour por trás, aquele fumacê mais escuro, que você não vê o rosto, mas o dev ficou importante. Então, tudo é culpa do dev ou sucesso do dev, claramente falando. Que nós estamos falando de um funcionário. Esse funcionário não é só um cara que digita código, não é só um cara que faz modelagem, não é só um desenhista, um roteirista. Ele não é só um diretor de arte, ele não é só um diretor de tecnologia, ele não é um engenheiro só de pipeline. E eu citei várias áreas dentro dos jogos. É humanamente impossível um ser humano exercer todas as áreas dentro de um jogo, né? Mas tem jogo feito por um homem só. Tem, inclusive tem aqui do Brasil, que a gente trouxe aqui, o rapaz que fez, mas ele não criou a engine. Então a gente está falando do processo inteiro. Um AAA é o processo inteiro. E isso já tira muito, porque se uma empresa faz besteira, um dev realmente não fez a diferença para fazer besteira. Ele participou da besteira coletiva que aconteceu dentro da empresa. Um outro ponto importante é que um projeto ele tem que ser bem estruturado. E isso é uma coisa que a indústria de games tem falhado categoricamente muito, que é estruturar um projeto desde a sua idealização, concepção, prototipagem, depois busca de financiamento, mudanças de escopo, expectativa e realidade com a comunidade daquele jogo, administração de publicidade daquele jogo, parcerias com que aquele jogo vai acontecer, equipes técnicas, definição de tecnologia, definição de escopo de tecnologia, definição do suporte de tecnologia, também definição da equipe artística, definição da direção artística, definição do enredo, dos escritores daquele enredo e várias outras abordagens que vão por muitos funcionários, chegando até engenharia de áudio e outras coisas mais. Toda essa cadeia que eu trouxe aqui de um projeto, ela acaba ficando um pouco pior, porque além de algumas centenas de funcionários da própria empresa, nós temos uma cadeia de terceirização. Vários produtos de um jogo são feitos em pequenos estúdios terceirizados, ou até mesmo grandes, que terceirizam pequenos e pontuais projetos para entrega rápida para um projeto maior. Aqui mesmo no Brasil, tem vários profissionais que atuam como freelas de jogos AAAs. Às vezes o nome do cara nem aparece ali, né, na listinha de desenvolvedor. Mas a empresa dele, ou a empresa que ele trabalha, participou desse projeto de alguma forma. Isso existe. Então, uma modelagem 3D, fez um skin, fez uma animação, fez um áudio. Ou seja, percebe como a coisa fica complexa? Então nós estamos indo de um ponto que nós temos funcionários internos,
de várias e várias áreas de tecnologia, desenvolvimento e arte. Depois nós estamos aumentando ainda mais para terceirização de produtos. E esses produtos, nós estamos falando de um produto chamado software. Esses produtos são entregues. E quando eles são entregues, eles ainda podem sofrer modificação pela equipe interna que está trabalhando no macro do projeto. Ou seja, recebeu uma skin, não ficou tão legal, pode voltar ou pode eles mesmos começarem a atuar. E isso começa a gerar uma elasticidade numa coisinha chamada cronograma, que ele começa de um princípio ativo de um projeto e sempre vai sofrer alterações ao longo de mudanças de escopo. Porque as mudanças de escopo vão acontecer todos os santos dias em um projeto. Isso é comum. Por mais estruturado que seja, a macro geralmente segue o ritmo, mas detalhes são girados diariamente em torno e adorno de um projeto. Isso impacta diretamente no seu cronograma. Por isso, bons projetistas, bons gerentes de projetos, diretores de projeto, fazem toda a diferença nesse tipo de coisa. E eles não são devs, eles não são artistas, eles são gerentes, diretores, CEOs de projetos que deveriam exercer melhor essa profissão para conseguir manter e entender. Para você conseguir dimensionar um cronograma com uma equipe muito grande e com várias bordas que você tem que preencher, você precisa entender muito do que você está fazendo e ter sempre uma visão do todo. E é um grupo desse tamanhinho, pode ser um conselho da empresa que tem a visão do todo. O dev que está ali fazendo uma animação, que está fazendo o bichinho correr ali, ele não sabe, às vezes ele nem sabe qual é o enredo do jogo. A maioria das vezes ele nem sabe qual é o enredo do jogo. Isso para ele mesmo não ser um precoce e soltar no Twitter um spoiler. Então existe toda uma subdivisão sobre essa coisa. Quando as coisas começam a desandar, geralmente, não só por isso, elas começam a desandar lá do ponto de cima. É sempre do ponto de cima. Se ela desandar da parte de baixo, é porque o início do projeto foi errado e a escolha da equipe foi errada. Às vezes pode ser uma equipe com pouca experiência e quiser economizar com aquela motivação de CEO. Já viu o CEO Coach? Todos são capazes, você consegue, não sei o quê. Não, só teve um Albert Einstein no planeta Terra. Não é todo mundo que é capaz. Calma lá. E existem níveis, né? Mas os caras não respeitam isso. E às vezes, para pagar mais barato, contratam um monte de gente sem experiência. Isso pode dar porcaria. Pode. Mas geralmente isso não acontece porque a galera de baixo se esforça pra caramba porque o deles está em jogo. Porque se o jogo fracassar, cara, pra eles vai ser muito foda essa mancha no currículo. Então, temos os conselhos, os diretores, os CEOs, a parte executiva do game. Essa parte geralmente é a parte mais penetrante e impactante em um projeto de software. Por quê? Porque eles não sabem o que as pessoas estão fazendo, no geral. Eles são grandes garotos com dinheiro e não sabem o que as pessoas fazem. Eles nem sabem qual é o projeto, às vezes. De verdade, isso acontece. O cara alucina, ele viaja e ele, às vezes, por vontade própria, do bumbum dele, ele decide mudar alguma coisa, que já está decidido, factual. E essa coisinha começa a ser uma amarração. Quer um exemplo prático? Vamos supor que estamos fazendo um jogo e nós temos um investidor sênior no nosso jogo lá. Esse investidor é a maior fração do nosso investimento. Está acordado, contratado os valores de investimento e os valores que ele vai retirar quando o jogo der lucratividade. Está acordado e contratado juridicamente todos os índices dele de risco sobre o investimento que ele está fazendo. No entanto, existem acordos que são verbais dentro de um projeto. Essa merda existe, que é o quê? O cara liga, involuntariamente, ele liga e fala: ó, vocês estão fazendo aí a parte dos personagens principais, né? Estão fazendo motion capture, aquela coisa que captura, né? E coloca o rosto no computador. Isso é legal, hein? Isso é bacana. Você vê a simplicidade como trata a coisa, né? Trabalho de... qualquer um faz. Qualquer hora. 5 anos de idade faz. Aí o cara liga e fala: ó, coloca o... Você pode colocar a minha filha aí? Ela tá virando atriz. Você tem duas opções nesse sentido. Negar, nada vai acontecer no sentido comercial, porque já está contratado juridicamente e ele vai ter que pagar de qualquer forma. Só que aí tem um impacto. O cara vai te perseguir. É, de verdade, eles fazem isso.
Ele começa a te perseguir por birra, porque não passam de grandes garotos que não estão nem aí pra porcaria nenhuma, só ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Ele pode empacar tudo que você quer fazer no projeto, porque você não quis colocar a filha dele. Ou você coloca a filha dele pra atuar e ela parece uma múmia atuando e prejudica o seu jogo. Eu estou citando vários exemplos hipotéticos que podem acontecer no dia a dia de um projeto, né? Mas o principal deles que tem acontecido hoje é que não se está respeitando a maioria dos estúdios em si, e as Big Techs, as desenvolvedoras de consoles, PlayStation, Microsoft, têm ciência também de muita coisa disso e finge que não existe curva de aprendizado dos desenvolvedores, migração tecnológica de engines, o processo de ter que ofertar no CrossGen porque não conseguiram vender consoles suficientes para a entrega de uma Next Gen mais robusta por conta da crise de componentes que aconteceu em 2020, 2021, principalmente, mas ainda estamos num resquício disso. Tudo isso afere que o quê? É desenvolvido é jogar em cima do produto esses problemas. O produto jogo. Então, é obrigatório você fazer CrossGen. Mas para você fazer um CrossGen perfeito, você deveria transformar em 2 pipelines de desenvolvimento. Um CrossGen com tecnologias daquela geração e um outro NextGen com a nova geração e tecnologias dela. 2 equipes que aumentam o custo e também aumenta muito o custo de manutenção, porque nós temos pipelines diferentes do mesmo core, no entanto eles vão sofrer manutenções diferentes e necessidades diferentes. Então nós temos 2 equipes para a mesma versão e nós temos 2 equipes de QA, nós temos quase tudo duplicado no projeto e com a mesma expectativa de entrega simultânea, porque um não pode ser entregue no dia diferente do outro. As empresas fogem disso. Então o que se cria? Um core tecnológico híbrido, que é o quê? Que eu faço um core baseado no passado, no entanto, eu avanço o que posso no futuro. Eu tiro proveito daquilo que eu posso. O quê? Texturas maiores, resoluções maiores, uma entrega de FPS maiores. Mas eu não posso, de repente, mudar o pixel shader. Eu colocar 6.0, por exemplo, HSLS, linguagem DirectX 12. Se eu migrar DirectX 11, que é da outra plataforma, não vai ler. Não vai funcionar. Então eu não posso fazer esse tipo de migração. Entendeu? Eu só posso fazer aquilo que permite que os dois andem juntos e que as estruturas separadas sejam mínimas para conseguir desenvolver e entregar dentro do tempo hábil. Tempo esse que não é mais respeitado. E aí se usa a estratégia do Mark para criar clientes passionais. Exatamente, clientes passionais que aceitam tudo. Aceitam tudo de mão beijada com uma notinha. Eu já falei aqui e vou repetir. Você não conversa com a empresa numa rede social. Você conversa com uma agência de marketing, tem um analista de marketing ali, ou provavelmente um social manager, que provavelmente a mesma agência trabalha para as empresas concorrentes que você não comprou. Tem uma agência aqui no Brasil que trabalha para a maioria. Então você está falando às vezes com a mesma pessoa. Saca? Então isso não é aproximação. Isso é estratégia de notinha para te deixar feliz e te convencer. A primeira coisa que você deve suspeitar de um projeto é quando ele começa a adiar muito. Adiamento em projeto de software quer dizer fracasso. Fracasso de projeto, fracasso que a equipe não conseguiu. O fato que é um fracasso. Não existe no mundo de um desenvolvedor, de um projetista de software sério, o adiamento. O adiamento é fracasso. É fracasso. Fracassou um ponto ali. Adiamento é problema. Adiamento não é estratégia. Adiamento é problema. Ah, mas adiou por causa que a data calhou com outro jogo. Porque não foi pensado lá atrás. Adiamento é sempre fracasso. O jogo adiou muito, já começa a achar que o bagulho vai dar ruim. Espera mais. O jogo mostrou um desempenho muito inferior a outros jogos, uma quantidade de FPS muito inferior ao que estão fazendo na média. Vai dar merda. Aceleraram o processo, não otimizaram o suficiente para entregar rápido e fazer com que o conselho de CEOs lá, de executivos, ganhasse dinheiro. Você entendeu que em todas essas estruturas hipotéticas que eu falei para você, nenhuma tal dev?
O dev preguiçoso é identificado pela equipe interna e ele é mandado embora da empresa. O RH resolve ele muito rápido. O problema não é o dev preguiçoso. O problema é a empresa que gosta de fazer falcatrua, que não planeja, que quer fazer mais do que consegue. Ambições que não conseguem, que não ouve as equipes técnicas, que não ouve as equipes artísticas. A empresa que às vezes tem um pequeno dono que se acha um gênio. E na verdade é um grandíssimo do imbecil. Geralmente essa é a culpa. Não é o dev preguiçoso. É uma empresa que ainda não descobriu como trabalhar corretamente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Goticose e até a próxima. Jurandir, você está me ofendendo, Jurandir! Socorro, Jurandir! Jurandir! Tá um caos, tá bugado tudo! Todo mundo tá xingando, virou top trend no Twitter! A higiene fodeu com a gente, Jurandir! Me salva, corrige os bugs! Pode deixar, chefe. Já falei com todo mundo. Tá certinho. A galera tá... Nossa! A Nivinha do design tá louca arregaçando no gráfico. Ela tá maluca. Você não tem noção. Vai ficar top. A galera vai adorar. É isso aí, chefe.